O silêncio que tomou conta da mesa naquele domingo foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Meu genro acabara de erguer a mão e bater no rosto da minha filha, ali, na frente de todos. Vi a cabeça dela virar com o impacto, os olhos arregalados de choque. E então, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Peguei meu celular, disquei um número e naquele instante eu sabia. Nada mais seria como antes. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena, tenho 52 anos, e por muito tempo acreditei que ser uma boa mãe significava respeitar as escolhas da minha filha, mesmo quando cada fibra do meu ser gritava que algo estava errado. Mariana sempre foi minha única filha, meu maior orgulho, aquela menina de olhos brilhantes que sonhava em mudar o mundo. Quando ela conheceu Ricardo, há 5 anos, pensei que finalmente encontrara alguém que a fizesse feliz. Ele parecia educado, atencioso, tinha um bom emprego. Meu ex-marido aprovou, os amigos elogiaram a escolha. E eu, ingênua, acreditei que o sorriso dela era genuíno. Os primeiros sinais foram sutis. Mariana começou a cancelar nossos almoços semanais, sempre com desculpas razoáveis. Muito trabalho, compromissos com a família dele, cansaço. Quando nos encontrávamos, ela parecia diferente, mais quieta, como se estivesse sempre medindo as palavras. Usava maquiagem mais pesada, blusas de manga comprida mesmo no calor do verão. Uma vez, notei uma marca arroxeada no seu pulso. Bati na porta do carro. Ela disse, rápido demais, sem me olhar nos olhos. Eu quis acreditar. A verdade é que nós, mães, temos um instinto que raramente falha. Mas às vezes, escolhemos ignorá-lo, porque a alternativa é dolorosa demais para encarar. Eu via minha filha se afastando, se apagando aos poucos, mas me convencia de que era apenas uma fase, que todo casamento tem seus desafios, que eu não deveria me intrometer. Afinal, ela era adulta, tinha feito suas escolhas. Quem era eu para questionar? Ricardo sempre foi cuidadoso na minha presença. Chamava Mariana de amor, segurava sua mão, sorria nos momentos certos. Mas havia algo em seus olhos, uma frieza que ele não conseguia disfarçar completamente. E a forma como ela se encolhia quando ele falava mais alto, como se preparasse o corpo para um golpe invisível. Eu via, mas não queria ver. É mais fácil fingir que está tudo bem do que admitir que você falhou em proteger quem mais ama. Foi minha irmã, Clarice, quem primeiro verbalizou o que eu me recusava a aceitar. Estávamos tomando café em sua casa quando ela disse, sem rodeios, Helena, você percebe que a Mariana está apanhando, não percebe? As palavras me atingiram como um soco. Tentei negar, defender meu genro, listar todas as vezes que ele fora gentil. Clarice apenas me olhou, com aquela mistura de pena e frustração. Abra os olhos antes que seja tarde demais. Naquela noite não consegui dormir. Revivia cada encontro dos últimos meses, cada desculpa esfarrapada, cada olhar fugidio da minha filha. As peças começavam a se encaixar, formando uma imagem que eu odiava. No dia seguinte, liguei para Mariana e insisti para que viesse jantar no domingo. Precisava vê-la, conversar com ela longe dele. Mas ela disse que viria com Ricardo. Ele adora seus jantares, mãe, disse com aquela voz estranhamente alegre que não combinava com ela. O domingo chegou pesado, com um calor úmido que grudava na pele. Preparei o jantar favorito de Mariana, aquele nhoque que ela amava desde criança. A mesa estava posta, flores frescas no centro, tudo perfeito. Quando tocaram a campainha, meu coração disparou. Respirei fundo e abri a porta. Mariana estava diferente, mais magra, com olheiras profundas que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Ricardo sorria ao lado dela, a mão possessiva em suas costas. Durante o jantar, a tensão era palpável. Eu fazia perguntas, tentava puxar conversa, mas as respostas vinham monossilábicas.
Ricardo dominava a mesa com suas histórias de trabalho, suas opiniões sobre tudo, falando por cima de Mariana sempre que ela tentava dizer algo. E ela apenas baixava a cabeça, mexendo na comida, sem comer direito. Foi quando servia a sobremesa que tudo desmoronou. Mariana, num raro momento de coragem, mencionou que estava pensando em voltar a trabalhar. Tinha recebido uma proposta interessante, precisava apenas da aprovação dele para aceitar. A palavra aprovação me gelou. Antes que eu pudesse processar o que isso significava, vi o semblante de Ricardo mudar. A máscara de genro educado escorregou, revelando algo escuro e perigoso por baixo. Nós já conversamos sobre isso, ele disse entre dentes, a voz baixa mas carregada de ameaça. Mariana empalideceu. Eu só pensei que... Ela começou, a voz tremendo. Você não pensa, é esse o problema. Ele interrompeu, mais alto agora. Tentei intervir, dizer que ela tinha todo o direito de trabalhar, mas ele me ignorou completamente. Seus olhos estavam fixos em Mariana, que parecia encolher na cadeira. O que aconteceu em seguida se desenrolou em câmera lenta. Ricardo se levantou bruscamente, a cadeira raspando alto no chão. Mariana instintivamente levantou as mãos para se proteger, um gesto automático que revelava uma história muito mais longa e sombria do que eu imaginara. E então, sem aviso, sua mão cortou o ar e atingiu o rosto dela com um estalo seco que ecoou pela sala de jantar. O tempo parou. Minha filha ficou paralisada, a mão no rosto, os olhos arregalados de choque e humilhação. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por suas bochechas. E Ricardo permaneceu ali, de pé, respirando pesadamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ele tivesse todo o direito de fazer aquilo. Algo dentro de mim rompeu naquele momento. Não foi raiva, não foi medo, foi uma clareza absoluta e gelada. Levantei-me devagar, sem tirar os olhos dele. Minha mão encontrou o celular no bolso. Não disse uma palavra. Apenas disquei o número que tinha decorado anos atrás, quando trabalhava como voluntária em um abrigo para mulheres. O número da delegacia especializada. Ricardo me olhou com desdém. O que você pensa que está fazendo? Ele riu, um som cruel e arrogante. Não respondi. Apenas segurei o telefone contra o ouvido, esperando alguém atender. Mariana me olhava com uma mistura de terror e esperança que partia meu coração. Mãe, não. Ela sussurrou, mas sua voz não tinha convicção. Era apenas medo do que viria depois. Delegacia da Mulher. Uma voz profissional atendeu do outro lado da linha. Respirei fundo. Preciso relatar um caso de violência doméstica. Acabou de acontecer aqui, na minha casa. O agressor ainda está presente. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu me sentia. Ricardo finalmente compreendeu o que eu estava fazendo. Seu rosto mudou do desdém para a fúria, depois para algo que parecia quase pânico. Você enlouqueceu? Ele gritou, dando um passo na minha direção. Mas não recuei. Continuei fornecendo meu endereço à atendente, descrevendo o que havia testemunhado. A vítima está machucada e em estado de choque. Peço que venham imediatamente. A atendente me assegurou que uma viatura estava a caminho. Quando desliguei, o silêncio na sala era absoluto. Mariana chorava baixinho, as mãos tremendo. Ricardo me olhava com um ódio tão puro que por um momento temi pelo que ele poderia fazer. Mas não importava mais. A linha havia sido cruzada e não havia volta. Você acabou de destruir essa família, ele disse, a voz vibrando de raiva contida. Não, respondi, surpreendentemente calma. Você destruiu no momento em que encostou a mão na minha filha. Fui até Mariana e a puxei para perto de mim. Ela estava tremendo dos pés à cabeça, mas não resistiu. Deixei-a encostar a cabeça no meu ombro, sentindo suas lágrimas molharem minha blusa. Está tudo bem, sussurrei em seu ouvido. Eu estou aqui agora. Não vou deixar nada acontecer com você. Ricardo começou a andar de um lado para o outro, claramente em pânico. Pegou o celular, provavelmente pensando em ligar para alguém, pedir ajuda, inventar alguma versão dos fatos.
mas já era tarde. Em menos de 10 minutos, ouvimos as sirenes se aproximando. O som mais bonito que eu já tinha escutado na minha vida. A porta da frente estava aberta quando os 2 policiais entraram, uma mulher e um homem, ambos com expressões sérias e profissionais. Ricardo imediatamente assumiu uma postura defensiva, as mãos levantadas em falso gesto de paz. "Oficiais, houve um mal-entendido aqui", ele começou, a voz subitamente melíflua. "Minha sogra está exagerando, foi apenas uma discussão de casal." A policial, uma mulher de cabelos curtos e olhar penetrante, ignorou-o completamente. Seus olhos foram direto para Mariana, ainda agarrada a mim, o rosto vermelho e inchado onde o tapa havia atingido. "Senhora, a senhora está bem? Poderia vir aqui conversar comigo?" Sua voz era gentil, mas firme. Mariana hesitou, olhando para mim em busca de aprovação. Assenti com a cabeça, encorajando-a. Foi quando minha filha se soltou do meu abraço e deu alguns passos trêmulos na direção da policial que eu realmente compreendi a extensão do medo em que ela vivia. Cada movimento era cauteloso, como se esperasse ser atacada a qualquer momento. Seus olhos se desviavam instintivamente para Ricardo, verificando sua reação. E ele a observava com aquele olhar que eu agora reconhecia pelo que realmente era: controle absoluto através do terror. A policial levou Mariana para um canto da sala, longe de Ricardo. O outro oficial se posicionou entre ele e nós, uma barreira física que finalmente permitia que minha filha respirasse. Eu podia ouvir fragmentos da conversa, a voz suave da policial fazendo perguntas cuidadosas, a voz quebrada de Mariana respondendo em sussurros. "Há quanto tempo isso acontece? Ele já bateu em você antes? Você tem para onde ir?" Ricardo tentou se aproximar, interromper, mas o policial o deteve com um gesto firme. "Senhor, preciso que fique aqui." A frustração era visível no rosto dele. Aquela raiva de quem está perdendo o controle sobre uma situação. Ele me lançou um olhar envenenado. "Você vai se arrepender disso", ele sibilou baixinho, só para eu ouvir. "Vai destruir a vida dela. Ela não vai sobreviver sem mim." As palavras me atingiram, mas não da forma que ele esperava. Porque naquele momento eu entendi perfeitamente o jogo que ele havia jogado durante todos esses anos. Não era apenas sobre violência física. Era sobre fazer minha filha acreditar que era inútil, incapaz, que precisava dele para sobreviver. Era sobre destruir sua autoestima tão completamente que ela nem sequer pensasse em sair. Depois do que pareceram horas, mas foram apenas minutos, a policial voltou com Mariana. Sua expressão era grave. "Senhor Ricardo Silva", ela disse formalmente, "o senhor está preso por agressão física e violência doméstica. Tem o direito de permanecer calado." As palavras oficiais continuaram, mas eu mal as ouvia. Estava focada em Mariana, que chorava silenciosamente, uma mão ainda no rosto, onde a marca vermelha começava a ficar roxa. Ricardo explodiu. "Isso é ridículo! Foi só um tapa! Ela estava sendo histérica! Eu apenas tentei acalmá-la!" Sua voz subiu uma oitava, revelando o desespero por baixo da arrogância. "Vocês não podem me prender por isso! Ela é minha esposa!" A forma como ele disse "minha esposa", como se Mariana fosse uma propriedade, um objeto que ele tinha direito de disciplinar, me deixou nauseada. O policial não perdeu tempo com discussões. Aproximou-se com as algemas, e pela primeira vez vi verdadeiro medo no rosto de Ricardo. Ele tentou recuar, mas estava encurralado. "Não, espera! Vamos conversar sobre isso!" Ele implorou, toda a arrogância evaporada. "Eu não vou fazer isso de novo. Eu juro." Foi um momento de fraqueza. "Por favor, Mariana, diz para eles que foi um acidente." Minha filha ficou em silêncio. As lágrimas continuavam caindo, mas ela não disse uma palavra em defesa dele. E naquele silêncio, naquela recusa em salvá-lo como provavelmente tinha feito inúmeras vezes antes,
eu vi um vislumbre da mulher forte que ela tinha sido, que ainda podia ser novamente. As algemas clicaram em torno dos pulsos dele com uma finalidade que me encheu de um alívio tão intenso que minhas pernas quase cederam. A policial se aproximou de mim enquanto seu parceiro levava Ricardo para fora. A senhora fez a coisa certa ligando, ela disse. Muitas vezes, quando finalmente recebemos uma chamada, já é tarde demais. A implicação do que ela não disse pairou pesadamente no ar. Depois que a viatura partiu com Ricardo dentro, levando-o para a delegacia para o processo formal, a policial permaneceu conosco. Ela explicou os próximos passos. Mariana precisaria ir à delegacia para prestar depoimento formal. Passaria por exame de corpo de delito. Poderia solicitar uma medida protetiva. A lista de procedimentos era longa e assustadora, mas necessária. Sei que é muita coisa para processar agora, a policial disse gentilmente, entregando um cartão para Mariana. Mas você não precisa fazer nada disso sozinha. Temos assistentes sociais, psicólogos, advogados. Há uma rede de apoio esperando para ajudá-la. Mariana segurou o cartão com mãos tremendo, olhando para ele como se fosse um passaporte para um mundo que ela não tinha certeza se queria conhecer. Quando finalmente ficamos sozinhas, a casa pareceu estranhamente silenciosa. A mesa ainda estava posta, a comida fria nos pratos, testemunha muda do horror que se desenrolara. Mariana desabou no sofá, e foi então que ela verdadeiramente começou a chorar. Não mais lágrimas silenciosas de medo, mas soluços profundos e convulsivos que vinham de um lugar de dor antiga e reprimida. Sentei-me ao lado dela e a puxei para meus braços, balançando-a suavemente como fazia quando era pequena. Me perdoa, mãe, ela chorou. Me perdoa por não ter te contado, por ter mentido, por ter deixado isso continuar por tanto tempo. Suas palavras eram entrecortadas por soluços. Eu tinha tanta vergonha. Achei que era culpa minha, que se eu fosse melhor esposa, ele não precisaria me corrigir. Aquela palavra, corrigir, me fez fechar os olhos com força. Quantas vezes ela tinha ouvido isso? Quantas vezes ele a havia convencido de que a violência era culpa dela, que ela merecia, que era para o seu próprio bem. Você não tem nada de que se desculpar, eu disse, minha própria voz embargada. Nada disso foi sua culpa. Nada. Ficamos ali por muito tempo, abraçadas, deixando que os anos de silêncio e dor finalmente se expressassem. Lá fora, a noite tinha caído completamente. A casa estava escura, exceto pela luz suave da sala. E pela primeira vez em anos, minha filha estava segura. Realmente segura. Eventualmente, os soluços diminuíram. Mariana se afastou ligeiramente, limpando o rosto com as costas das mãos. O que vai acontecer agora? Ela perguntou, sua voz pequena e assustada. Era a pergunta de uma criança, e meu coração se partiu ao perceber o quanto dela ainda estava presa naquele lugar de medo. Agora, eu disse, segurando seu rosto com cuidado, evitando o lado machucado. Você vai ficar aqui comigo. Vamos cuidar de você, fazer tudo do jeito certo, passo a passo. Amanhã, vamos à delegacia, você vai prestar seu depoimento. Vamos conseguir aquela medida protetiva para que ele não possa se aproximar de você. E depois, devagar, vamos reconstruir sua vida. Mariana assentiu, mas seus olhos ainda estavam cheios de dúvida. E se ele sair? E se ele voltar para me buscar? O medo em sua voz era palpável. Ele sempre disse que se eu tentasse sair, ele me encontraria. Que não havia lugar onde eu pudesse me esconder dele. Segurei suas mãos com firmeza. Ele não vai chegar perto de você, eu prometi. E foi uma promessa que eu pretendia cumprir com cada fibra do meu ser. Desta vez, você não está sozinha. Eu estou aqui. A lei está aqui. E eu vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que ele nunca mais encoste um dedo em você. Levantei-me e comecei a recolher os pratos da mesa, precisando de algo para fazer com as mãos. Mariana me observava em silêncio. Mãe, ela disse suavemente, como você soube? Quando você percebeu?
Parei, um prato nas mãos, pensando na resposta. Acho que sempre soube, admiti finalmente. Mas não queria acreditar. Não queria aceitar que minha filha estava sofrendo e eu não estava fazendo nada a respeito. Não foi culpa sua, Mariana disse, repetindo minhas palavras de volta para mim. Eu escondi bem. Aprendi a mentir, a inventar desculpas, a usar maquiagem nos lugares certos. Ela tocou o rosto com cuidado. Ele nunca batia em lugares muito visíveis. Dizia que era porque me amava, que não queria que as pessoas vissem e tirassem conclusões erradas. Mas era só mais uma forma de controle, não é? Assenti, sentindo lágrimas arderem em meus próprios olhos. Minha filha tinha aprendido lições terríveis naquele casamento. Lições sobre como desaparecer, como se fazer pequena, como sobreviver. Mas ela tinha esquecido como viver. E agora, finalmente, teríamos a chance de lembrá-la. Aquela primeira noite foi longa. Mariana não conseguia dormir, acordando a cada ruído com o coração disparado, verificando as portas e janelas obsessivamente. Eu preparei o quarto de hóspedes para ela, o mesmo quarto que tinha sido seu na adolescência, mas ela me pediu para dormir comigo. Só por hoje, ela disse, envergonhada. Eu só não quero estar sozinha. Claro que concordei. Deitamos lado a lado na escuridão e aos poucos ela começou a falar. As palavras saíam aos poucos, tropeçando umas nas outras, como se tivessem ficado presas por tempo demais. Ela me contou sobre a primeira vez que ele a empurrou, 6 meses após o casamento. Como ele chorou depois, implorou perdão, jurou que nunca mais aconteceria. Como ela acreditou porque queria acreditar. Contou sobre as vezes seguintes, que foram ficando mais frequentes, mais violentas. Como ele começou a controlar cada aspecto da vida dela. Onde ia, com quem falava, o que vestia. Como ele a convenceu a pedir demissão do emprego que amava, dizendo que uma boa esposa deveria cuidar da casa. Como isolou ela de amigas, uma por uma, sempre encontrando motivos pelos quais elas eram más influências. Ele fazia tudo parecer razoável. Mariana sussurrou na escuridão. Sempre tinha uma explicação, uma justificativa. E quando eu questionava, quando tentava dizer que não estava feliz, ele virava à mesa. Dizia que eu era ingrata, que ele fazia tudo por mim e eu não sabia valorizar. E eu começava a acreditar. Começava a pensar que talvez ele estivesse certo, que o problema era eu. Ouvi em silêncio, meu coração se despedaçando a cada palavra. Como tinha sido cega por tanto tempo. Como não tinha visto os sinais. Mas sabia a resposta, porque ele era cuidadoso, calculista. Na frente dos outros, era o genro perfeito. Só quando estavam sozinhos a máscara caía. Houve um dia, Mariana continuou, sua voz quase inaudível, cerca de 1 ano atrás, em que pensei seriamente em acabar com tudo. Senti meu sangue gelar. Eu estava no banheiro, com as mãos tremendo, segurando um frasco de remédios. Tinha brigado comigo porque o jantar estava frio. Me empurrou contra a parede e disse que eu era inútil, que não prestava para nada. E eu acreditei, mãe. Naquele momento, eu realmente acreditei. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. O que te impediu? Perguntei, minha voz rouca. Você, ela respondeu simplesmente. Pensei em você, em como te machucaria. E pensei que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Ele sempre dizia que ia mudar, que eu só precisava ser mais paciente. Então, eu fiquei. E continuei ficando. Virei-me na cama e a abracei com força, sentindo seu corpo tremendo contra o meu. Você nunca mais vai ter que ficar. Prometi contra seu cabelo. Nunca mais. Eventualmente, quando a exaustão finalmente venceu o medo, Mariana adormeceu. Eu permaneci acordada, observando-a na penumbra. Seu rosto parecia mais jovem no sono, mais parecido com a menina que ela tinha sido, e jurei ali, naquela noite, que faria tudo ao meu alcance para ajudá-la a encontrar aquela menina novamente. De manhã, acordamos com o sol entrando pela janela. Por um momento, Mariana pareceu confusa, não se lembrando onde estava.
Então, a realidade voltou e vi a dor cruzar seu rosto. Não foi um sonho, ela murmurou. Não, confirmei suavemente. Mas também não foi um pesadelo. Foi o começo de algo novo. Tomamos café em silêncio. Eu não tinha certeza do que dizer, como preencher o espaço entre nós com algo além de palavras vazias de conforto. Mariana mexia no café distraidamente, sem realmente bebê-lo. Seu telefone, que ela tinha deixado na sala na noite anterior, começou a tocar insistentemente. Fui buscá-lo e vi o nome dele na tela. Dezenas de chamadas perdidas, mensagens de texto se acumulando. Levei o telefone para Mariana e juntas lemos algumas mensagens. Começavam com raiva. Como você ousa fazer isso comigo? Você vai se arrepender. Depois mudavam para súplica. Por favor, amor, eu preciso de você. Eu prometo que vai ser diferente dessa vez. E finalmente ameaças veladas. Você sabe o que acontece quando me desafia. Mariana ficou pálida lendo. Ele sabe onde me encontrar, ela disse, o pânico subindo em sua voz. Ele vai vir aqui, eu sei que vai. Segurei suas mãos firmemente. Ele não pode vir aqui. Ele foi preso ontem, lembra? E hoje vamos conseguir aquela medida protetiva. Se ele tentar se aproximar de você, vai voltar direto para a cadeia. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, uma parte de mim compartilhava seu medo. Homens como Ricardo não desistem facilmente. Eles veem suas parceiras como propriedade e não toleram perder controle. Eu sabia que tínhamos que ser cuidadosas, estar preparadas. Ligamos para a delegacia e descobrimos que Ricardo tinha sido liberado na fiança de madrugada. Meu estômago se revirou com a notícia. Mas há uma audiência marcada para depois de amanhã. A atendente nos informou. E vocês podem solicitar a medida protetiva hoje mesmo. Precisam vir à delegacia para fazer o pedido formal. Mariana estava em pânico. Ele está solto, ela repetia, andando de um lado para o outro. Ele está lá fora e ele sabe onde estou. Mãe, ele vai vir. Eu sei que vai. Tentei acalmá-la, mas também estava assustada. Verifiquei todas as portas e janelas, certificando-me de que estavam trancadas. Liguei para Clarice e expliquei a situação. Ela prometeu vir ficar conosco. Enquanto esperávamos, Mariana se encolheu no sofá, abraçando um travesseiro, os olhos fixos na porta da frente. Cada ruído a fazia pular. Cada carro que passava na rua era uma ameaça potencial. Eu me sentia impotente, frustrada. Tinha feito a coisa certa ao chamar a polícia, mas agora ele estava solto e minha filha vivia em terror. Clarice chegou 1 hora depois com seu marido, Paulo. Eles trouxeram uma tranca extra para a porta e câmeras de segurança simples que Paulo começou a instalar imediatamente. Enquanto a medida protetiva não sair, é melhor estar preparadas, ele disse, seu rosto sério. Agradeci com um nó na garganta. À tarde, fomos à delegacia. Mariana se recusou a sair do carro inicialmente, seus olhos vasculhando a rua em busca dele. E se ele estiver aqui? Ela sussurrou. E se ele estiver esperando? Clarice segurou sua mão. Então ele vai ser preso novamente por violar os termos da fiança. Vamos, querida. Quanto mais rápido fizermos isso, mais rápido você estará protegida. Dentro da delegacia, uma assistente social nos recebeu. Era uma mulher de meia-idade com olhos gentis e uma postura que inspirava confiança. Ela levou Mariana para uma sala privada e eu esperei do lado de fora, roendo as unhas ansiosamente. Demorou quase 2 horas. Quando Mariana finalmente saiu, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma determinação frágil, mas presente. Ela me mostrou fotos, Mariana disse no caminho de volta para casa. Fotos de outras mulheres que passaram pela mesma coisa. Algumas conseguiram sair, estão reconstruindo suas vidas. Outras... Ela parou, engolindo em seco. Outras não tiveram tanta sorte. Não precisei perguntar o que aconteceu com aquelas outras.
Todas sabíamos as estatísticas, os números horríveis de mulheres mortas por parceiros ou ex-parceiros. Mas eu vou ser uma das que sai, Mariana disse, mais para si mesma do que para nós. Eu tenho que ser. E pela primeira vez desde que tudo começara, ouvi um vislumbre da minha filha guerreira, aquela que não se deixava abater. Ela ainda estava lá, enterrada sob camadas de trauma e medo, mas ainda viva. A medida protetiva foi aprovada em caráter de urgência. Ricardo estava proibido de se aproximar de Mariana a menos de 500 metros, proibido de contatá-la por qualquer meio, proibido até mesmo de tentar comunicação através de terceiros. A violação de qualquer dessas condições resultaria em prisão imediata. Quando recebemos o documento oficial, senti um alívio enorme, como se finalmente tivéssemos uma arma para nos defender. Mas Mariana parecia menos aliviada. É só um papel, ela disse, olhando para o documento. Ele não vai se importar com um papel. Ele nunca se importou com regras. E tinha razão em estar preocupada. Naquela mesma noite, recebemos a primeira ligação de um número desconhecido. Atendi cautelosamente. Silêncio do outro lado, apenas respiração pesada. Depois, sua voz. Deixa eu falar com ela. Você está violando a medida protetiva, respondi, tentando manter minha voz firme. Esta ligação está sendo gravada e será usada contra você. Mentira, não estava gravando, mas ele não precisava saber. Houve um momento de silêncio, depois ele desligou. Meu coração batia acelerado. Imediatamente liguei para a delegacia e relatei a violação. As ligações se tornaram uma rotina, sempre de números diferentes, sempre no meio da noite. Às vezes era ele, outras vezes era silêncio. Uma vez foi a mãe dele implorando para que Mariana visse a razão e voltasse para casa. Você está destruindo meu filho, ela chorou. Ele está sofrendo tanto. Como você pode ser tão cruel? Mariana desligou o telefone com as mãos tremendo. Ela sempre o defendeu, Mariana me contou depois. Não importava o que ele fizesse, ela sempre encontrava uma forma de justificar, de colocar a culpa em mim. Dizia que eu provocava, que eu não sabia ser uma boa esposa, que os homens têm suas necessidades e frustrações. A expressão no rosto de Mariana era de alguém que tinha ouvido essas palavras tantas vezes que quase tinha passado a acreditar. Decidimos mudar o número de telefone de Mariana. Também trocamos as fechaduras da minha casa novamente, instalamos mais câmeras, um alarme conectado diretamente à polícia. Minha casa pacata estava se transformando em uma fortaleza, e eu odiava isso. Odiava que tivéssemos que viver com medo, olhando por cima do ombro constantemente. Mas pior que o medo era a culpa que eu via consumindo Mariana. Eu trouxe isso para você, ela disse certa noite. Coloquei você em perigo por causa das minhas escolhas erradas. Sentei-me ao lado dela e segurei seu rosto entre minhas mãos. Você não escolheu ser abusada. Você escolheu confiar em alguém que traiu essa confiança da pior forma possível. E agora você está escolhendo sair, o que é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. A audiência de Ricardo estava marcada para uma quinta-feira. Passamos os dias anteriores em ansiedade crescente. Mariana mal dormia, mal comia. Tinha perdido peso, sua roupa ficando frouxa em um corpo que já estava muito magro. Eu cozinhava seus pratos favoritos, tentava incentivá-la a comer, mas ela apenas beliscava a comida distraidamente. Na noite anterior à audiência, tivemos uma longa conversa. Eu tenho que estar lá? Mariana perguntou, sua voz pequena. Tenho que vê-lo? A assistente social havia explicado que sua presença não era obrigatória, mas seria útil para o caso. Só se você se sentir capaz, respondi. Ninguém vai forçá-la a fazer nada. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Eu quero estar lá, ela disse finalmente. Eu preciso olhar para ele e não ter medo. Preciso provar para mim mesma que ele não tem mais poder sobre mim. Sua voz tremia, mas havia determinação ali. Mas só se você for comigo.
Não sairia do seu lado nem que me pagassem, assegurei. E era verdade. Tinha me tornado a sombra de Mariana, sua guarda-costas, sua âncora. Eu sabia que não era saudável, que eventualmente ela precisaria recuperar sua independência, mas por enquanto era o que ambas precisávamos. O tribunal era um prédio cinza e imponente que parecia projetado para intimidar. Mariana agarrou minha mão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Subimos as escadas devagar, cada passo custando um esforço visível. A assistente social nos encontrou na entrada, nos guiando através dos corredores até a sala de audiências. Chegamos cedo, mas Ricardo já estava lá com seu advogado. Ele nos viu entrar e seus olhos se estreitaram. Tentou se aproximar, mas o oficial de justiça o impediu, apontando para a medida protetiva. Vi frustração cruzar seu rosto, seguida por algo que parecia quase desespero. Bom, pensei sem pena, que ele sinta 1/10 do medo que impôs à minha filha. A audiência começou com o juiz revisando os fatos do caso. Ouvir tudo relatado em linguagem jurídica fria tornava ainda mais surreal. O réu agrediu fisicamente a vítima, sua esposa, na presença de testemunha. Como se fosse apenas mais um caso nos autos, mais um número. Mas para nós era tudo. O advogado de Ricardo tentou minimizar, argumentar que tinha sido um incidente isolado, produto de estresse e desentendimento conjugal. Meu cliente profundamente se arrepende de suas ações e está comprometido em buscar ajuda para controlar seu temperamento. As palavras soavam ensaiadas, vazias. O juiz não parecia impressionado. Então foi a vez de Mariana testemunhar. Vi o pânico em seus olhos quando chamaram seu nome. Apertei sua mão uma última vez antes que ela se levantasse. Suas pernas tremiam visivelmente enquanto caminhava até a frente. O juiz a olhou com gentileza. Respire fundo, jovem. Sei que é difícil, mas preciso que me conte, com suas próprias palavras, o que aconteceu. Mariana começou com voz trêmula, descrevendo o jantar, a discussão, o tapa. Mas então, incentivada pelas perguntas cuidadosas do promotor, ela começou a contar mais. Contou sobre os anos de abuso, as ameaças, o controle. Sua voz foi ficando mais firme à medida que falava, como se cada palavra a libertasse um pouco mais. Ricardo tentou interromper várias vezes, negando, argumentando, mas foi silenciado pelo juiz. Terá sua chance de falar, Sr. Silva. Por enquanto, deixe a testemunha terminar. E Mariana terminou. Contou tudo, cada humilhação, cada golpe, cada ameaça. Quando finalmente sentou-se novamente ao meu lado, estava pálida, mas aliviada. Tinha feito a parte mais difícil. A decisão do juiz foi rápida e definitiva. Ricardo seria processado criminalmente pelos abusos, enfrentando possível prisão. A medida protetiva seria mantida e estendida. Ele estava proibido de qualquer contato com Mariana por tempo indeterminado. Este tribunal não tolera violência doméstica, o juiz declarou severamente. E o senhor demonstrou um padrão de comportamento abusivo que representa perigo claro e presente à vítima. Saímos do tribunal atordoadas. Tinha sido muito mais rápido do que esperávamos, muito mais definitivo. Acabou, Mariana sussurrou, como se não pudesse acreditar. Realmente acabou? Não completamente, admiti. Ainda tem o julgamento criminal, ele ainda pode tentar contato. Mas é um passo enorme, um passo na direção certa. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Mariana dormiu sem acordar aos gritos. Sentei-me ao lado de sua cama por um tempo, apenas observando-a respirar, agradecendo silenciosamente por termos chegado até aqui. O caminho à frente ainda era longo e cheio de obstáculos, mas pelo menos agora estávamos caminhando na direção da luz. As semanas seguintes trouxeram uma espécie de rotina frágil. Mariana começou a ver uma terapeuta especializada em trauma e violência doméstica. As sessões eram difíceis. Frequentemente a deixavam exausta e emotiva, mas também estavam ajudando. Lentamente,
Muito lentamente, vi minha filha começar a voltar para si mesma. Mas o trauma não desaparece simplesmente porque você decide que é hora. Mariana tinha ataques de pânico sem aviso, desencadeados pelas coisas mais aleatórias. Uma vez foi um homem que passou na rua com o mesmo perfume que Ricardo usava. Outra vez foi uma música no rádio que costumava tocar no casamento deles. Ela entrou em colapso, hiperventilando, convencida de que ele estava por perto. Aprendi a reconhecer os sinais, a ajudá-la através dos episódios. Olhe para mim, eu dizia, segurando seu rosto. Respire comigo. Você está segura. Ele não está aqui. Você está segura comigo. E lentamente, sua respiração se acalmava. Os tremores diminuíam. Mas cada episódio me lembrava que as feridas mais profundas não eram as físicas. O processo criminal contra Ricardo avançava dolorosamente devagar. Audiências eram adiadas, papelada se acumulava, advogados discutiam detalhes técnicos. A burocracia da justiça era frustrante e exaustiva. Mas o promotor era dedicado, nos mantinha informadas de cada desenvolvimento. Esses casos levam tempo, ele nos disse, mas temos um caso forte. As evidências são sólidas. Enquanto isso, Ricardo estava cumprindo os termos de sua fiança, mas deixava claro sua presença através de métodos indiretos. Um dia, uma conhecida mutual comentou casualmente que o tinha visto no supermercado. Ele perguntou por você, ela disse a Mariana inocentemente. Parecia tão triste, tão arrependido. Será que vocês não deveriam tentar conversar? Mariana ficou pálida. Eu intervim antes que ela tivesse que responder. Há uma ordem judicial impedindo qualquer contato, expliquei firmemente. E apreciaríamos se você não passasse informações sobre Mariana para ele. A mulher pareceu ofendida, murmurando algo sobre querer apenas ajudar, mas se afastou. Depois ela partiu. Mariana desabou. Sempre tem alguém defendendo ele, ela disse amargamente. Sempre alguém dizendo que eu deveria dar outra chance, que ele não parecia tão ruim, que todo casamento tem problemas. Como se eu não tivesse tentado. Como se eu não tivesse dado centenas de chances. Era verdade. A cultura que culpabiliza as vítimas estava viva e bem, mesmo em nosso pequeno círculo. Pessoas que nunca tinham vivenciado abuso simplesmente não entendiam. Não conseguiam compreender por que Mariana não tinha simplesmente saído antes. Como se fosse simples. Como se o medo, o controle, o trauma não fossem grilhões tão reais quanto os físicos. Mas também havia apoio inesperado. Antigas amigas de Mariana, aquelas que Ricardo tinha lentamente afastado dela, começaram a reaparecer. Uma por uma, elas ligavam, mandavam mensagens, pedindo para vê-la. E quando finalmente se encontravam, a história era sempre similar. Eu sabia que algo estava errado, elas diziam, mas não sabia como ajudar. Você se afastou tanto. Mariana chorava nesses encontros, pedindo desculpas por tê-las deixado ir, por ter acreditado quando Ricardo dizia que elas eram más influências. E suas amigas a abraçavam, assegurando que não havia nada a perdoar, apenas celebração por tê-la de volta. Era bonito e doloroso assistir, ver minha filha reconectando-se com pedaços de si mesma que ela tinha sido forçada a abandonar. 3 meses após aquele jantar fatídico, Mariana finalmente entrou no apartamento que tinha compartilhado com Ricardo. Ela precisava buscar suas coisas pessoais, documentos, roupas. A polícia mandou um oficial para acompanhá-la, garantir sua segurança. Eu também fui, é claro, incapaz de deixá-la enfrentar aquele lugar sozinha. A porta se abriu para um apartamento estranho. Estava impecavelmente limpo, tudo em seu lugar, como se ninguém vivesse ali, ou como se alguém estivesse tentando manter aparências. Mariana ficou parada na entrada por um longo momento, seu corpo tenso como uma corda esticada demais. Eu morei aqui por 4 anos, ela sussurrou. Como pode parecer tão estranho agora? Andamos através dos cômodos e Mariana apontava coisas, contando histórias. Foi aqui que ele me empurrou contra a parede pela primeira vez. Neste quarto, que ele trancou a porta e não me deixou sair por horas.
nesta cozinha onde ele jogou um prato perto da minha cabeça. Cada espaço tinha suas memórias de terror, e ouvi-las todas juntas era arrasador. Mas o mais perturbador foi o quarto. Na cômoda havia uma foto de casamento deles, lindamente emoldurada. Mariana jovem e radiante, Ricardo ao lado dela parecendo o noivo perfeito. Eu era tão feliz naquele dia, Mariana disse pegando a foto. Achei que tinha encontrado meu conto de fadas. Como eu estava enganada. Ela virou a foto de cabeça para baixo na cômoda e começou a empacotar suas coisas. Roupas, livros, algumas lembranças de família. Não levou muito, deixou para trás a maioria das coisas que tinham comprado juntos. Não quero nada que me lembre dele, ela explicou. Entendi perfeitamente. Quando estávamos quase terminando, escutamos uma chave na fechadura. Meu coração parou. O oficial imediatamente se posicionou na frente de nós, a mão no coldre. A porta se abriu e Ricardo entrou. Ele parou abruptamente ao nos ver, surpresa e raiva competindo em seu rosto. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele exigiu, dando um passo para dentro. O oficial ergueu a mão. "Senhor Silva, há uma ordem judicial impedindo sua aproximação. Preciso que saia imediatamente ou serei forçado a prendê-lo." Ricardo nos olhou por cima do ombro do oficial, seus olhos fixos em Mariana. "Precisamos conversar", ele disse, ignorando completamente o policial. Mariana tremia violentamente, mas sua voz saiu firme. "Não temos nada para conversar, e você está violando a medida protetiva." Ricardo deu risada, um som amargo. "Medida protetiva, como se eu fosse machucá-la." "Eu a amo, por Deus. Tudo que eu fiz foi porque a amo." "Amor não machuca", Mariana respondeu. E ouvi anos de terapia naquelas 3 palavras simples. Amor não ameaça, não controla, não bate. O que você sente não é amor, é posse. Estava tão orgulhosa dela naquele momento, de pé ali, enfrentando seu abusador, dizendo as verdades que tinha levado tanto tempo para aprender. Ricardo abriu a boca para responder, mas o oficial o interrompeu. "Senhor, última chance. Saia voluntariamente ou será preso." Por um momento, pensei que Ricardo fosse resistir, fosse fazer algo estúpido. Mas, finalmente, com um último olhar carregado de ódio, ele recuou. "Isso não acabou", ele disse, mas soou como desespero mais que ameaça. A porta se fechou atrás dele. Mariana desabou no chão, os joelhos cedendo. Ajoelhei-me ao lado dela, puxando-a para meus braços. "Você foi tão corajosa", sussurrei. Tão corajosa." Ela chorou contra meu ombro, anos de dor e medo finalmente encontrando liberação. E quando finalmente paramos de chorar, juntamos as últimas coisas e saímos daquele apartamento pela última vez. O incidente no apartamento resultou em Ricardo ter sua fiança revogada. A violação flagrante da medida protetiva, testemunhada por um oficial de polícia, foi a gota d'água. Ele foi preso novamente, desta vez sem possibilidade de liberdade até o julgamento. Quando recebemos a notícia, senti um alívio tão intenso que meus joelhos fraquejaram. Mariana, surpreendentemente, reagiu com emoções misturadas. "Sei que deveria estar feliz", ela me disse naquela noite. "E estou, mas também me sinto culpada, como se eu tivesse colocado ele na prisão." Segurei suas mãos firmemente. "Você não colocou ninguém na prisão. Ele colocou a si mesmo lá com suas próprias escolhas, suas próprias ações." Mas entendi a culpa. Era programada nela por anos de manipulação, anos sendo convencida de que era responsável pelos sentimentos e ações dele. Desfazer esse condicionamento levaria tempo, talvez anos, mas estávamos trabalhando nisso, sessão de terapia por sessão de terapia, dia por dia. Com Ricardo preso, Mariana começou a sair mais. Pequenos passos inicialmente, uma caminhada até a padaria, café com uma amiga. Cada saída era uma vitória. Cada momento fora de casa sem olhar por cima do ombro, sem esperar ver ele surgindo de algum lugar.
Ela começou a sorrir mais, risadas genuínas substituindo os sorrisos tensos que tinha usado como máscara. Certo dia, ela chegou em casa com um anúncio. Consegui um emprego, disse, seus olhos brilhando de uma forma que eu não via há anos. Meio período, nada grande, mas é meu, algo que é só meu. Abracei-a com força, orgulho e alegria inundando meu peito. Era mais que um emprego. Era independência, era reconstrução, era vida. Seu primeiro dia de trabalho foi agridoce. Mariana estava nervosa, insegura de suas habilidades após anos sem trabalhar. E se eu não for boa o suficiente? Ela perguntou enquanto se arrumava. E se eu decepcionar todo mundo? Então você aprende e melhora, respondi simples. Mas não vai. Você é inteligente, capaz e merece esta chance. Ela voltou para casa naquele dia radiante. Foi incrível, disse, mal conseguindo conter a empolgação. Todos foram tão gentis e eu realmente ajudei pessoas. Esqueci como é bom ser útil, ter um propósito além de sobreviver. As lágrimas em seus olhos eram de alegria desta vez, e meu coração cantou. Mas nem tudo eram rosas. O trauma tem formas de ressurgir nos momentos mais inesperados. Uma noite, Mariana acordou gritando, um pesadelo tão real que ela tinha certeza que Ricardo estava no quarto. Levei minutos para acalmá-la, lembrá-la onde estava, que estava segura. Ele estava me machucando de novo, ela soluçou. E eu não conseguia me mover, não conseguia gritar, estava presa. Os pesadelos se tornaram frequentes por um tempo. Sua terapeuta explicou que era normal, parte do processo de cura. O cérebro está processando o trauma, ela disse. É doloroso, mas necessário. Ainda assim, era difícil assistir Mariana lutar contra seus demônios internos, sabendo que não podia fazer nada além de estar presente. O julgamento criminal finalmente teve uma data marcada, 6 meses após aquele jantar fatídico. Mariana estava apavorada. Vou ter que vê-lo de novo, ela disse. Contar tudo de novo para uma sala cheia de estranhos julgando cada palavra. Sim, seria difícil, mas também seria catártico, o promotor nos assegurou. É sua chance de ser ouvida oficialmente, de fazer suas experiências parte do registro público. Passamos as semanas antes do julgamento nos preparando. O promotor ensaiou as perguntas com Mariana, preparando-a para o que o advogado de defesa poderia perguntar. Ele vai tentar desacreditá-la, ele avisou. Vai sugerir que você provocou, que exagerou, que está mentindo. Não deixe isso te abalar. Você sabe a verdade, e é isso que importa. A preparação foi exaustiva. Cada sessão deixava Mariana esgotada, revivendo traumas, antecipando confrontações. Mas ela perseverou. Preciso fazer isso, ela dizia sempre que eu sugeria uma pausa. Preciso terminar o que começamos naquela noite no jantar. Preciso vê-lo responsabilizado. A noite antes do julgamento, não dormimos. Ficamos sentadas na cozinha, bebendo chá, conversando sobre tudo e nada. Mariana estava surpreendentemente calma, uma calma que vinha da resolução, não do medo. Não importa o que aconteça amanhã, ela disse. Eu já venci. Porque saí, porque estou viva, porque estou reconstruindo minha vida. Ele não tem mais poder sobre mim. Desejei ter sua certeza. Eu estava aterrorizada. E se o júri não acreditasse nela? E se Ricardo fosse absolvido? E se tivéssemos passado por tudo isso por nada? Mas mantive meus medos para mim, oferecendo apenas apoio e amor. Ela precisava de minha força, não de minhas dúvidas. A manhã chegou clara e fria. Vestimos-nos em silêncio, Mariana escolhendo roupas conservadoras, sem maquiagem chamativa. Não quero dar a eles nenhuma razão para me julgar, ela explicou. Odiava que ela tivesse que pensar assim, que precisasse se preocupar em parecer a vítima perfeita. Mas entendia a realidade do sistema. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, apoiadores de ambos os lados.
Vi a família de Ricardo sentada do outro lado, suas expressões variando de hostilidade a indiferença. A mãe dele, em particular, nos olhava com ódio puro. Segurei a mão de Mariana mais apertado, formando uma barreira contra aqueles olhares. Quando Ricardo foi trazido, algemado e em uniforme de presidiário, vi Mariana enrijecer. Ele parecia menor de alguma forma, menos imponente do que na minha memória. O poder que ele tinha exercido sobre minha filha parecia ter encolhido com ele. Ele tentou fazer contato visual com Mariana, mas ela manteve seus olhos firmemente voltados para a frente. O juiz entrou e todos se levantaram. Era uma mulher de meia idade com expressão stern, mas justa. Ela olhou ao redor da sala, seus olhos pausando brevemente em Mariana, uma comunicação silenciosa de solidariedade, talvez. Ou talvez eu apenas esperasse ver isso. O processo começou, e não havia mais volta. O julgamento durou 3 dias longos e exaustivos. O promotor apresentou seu caso metodicamente. Fotografias das lesões de Mariana, depoimentos de vizinhos que tinham ouvido discussões, registros médicos, mensagens de texto ameaçadoras. Cada peça de evidência construía um retrato devastador de abuso sistemático e escalada de violência. No segundo dia, foi a vez de Mariana testemunhar. Vi suas mãos tremerem quando ela se levantou, mas sua voz saiu firme quando fez o juramento. O promotor a guiou gentilmente através de sua história, como conheceu Ricardo, os primeiros sinais de controle, a primeira vez que ele a agrediu, como o abuso escalou ao longo dos anos. Mariana falou por horas, sua voz nunca vacilando mesmo quando lágrimas escorriam por seu rosto. Ela descreveu incidentes específicos com detalhes dolorosos. A vez que ele a trancou no banheiro por 6 horas porque ela tinha conversado com um colega de trabalho. A noite em que ele quebrou seu celular contra a parede porque ela não respondeu uma mensagem imediatamente. O jantar na minha casa, onde tudo finalmente culminou. Então veio o contra-interrogatório. O advogado de defesa era um homem de meia idade com um ar presunçoso que imediatamente me fez ranger os dentes. Ele circulou Mariana como um predador, sua voz melosa, mas com bordas afiadas. Senhora Silva, não é verdade que você frequentemente provocava meu cliente? Que usava palavras que sabia que o irritariam? Mariana manteve-se firme. Expressar minha opinião não é provocação, ela respondeu calmamente. E mesmo que fosse, nada que eu dissesse justificaria violência. O advogado mudou de tática, sugerindo que ela tinha exagerado, que os hematomas poderiam ter vindo de quedas acidentais. Mariana apenas o olhou. Eu sei o que aconteceu comigo, ela disse, e nenhuma quantidade de insinuações vai mudar isso. Fiquei tão orgulhosa dela naquele momento. A mulher insegura e aterrorizada de meses atrás tinha se tornado essa pessoa forte, recusando-se a ser intimidada ou manipulada. Ela tinha encontrado sua voz e ninguém, absolutamente ninguém, ia silenciá-la novamente. Quando finalmente foi a vez da defesa apresentar seu caso, foi quase tragicômico. Ricardo testemunhou, tentando se retratar como a verdadeira vítima. Mariana era difícil, ele alegou, sempre questionando, desrespeitando. Ele só tinha reagido ao estresse extremo. Eu a amava, ele disse, sua voz quebrando dramaticamente. Ainda amo, só queria que ela fosse melhor. O promotor o destroçou no contra-interrogatório. Então sua forma de mostrar amor é com punhos? Ele perguntou sarcasticamente. Ricardo se enrolou, contradizendo-se, suas mentiras desmoronando sob escrutínio. Foi satisfatório assistir, ver o homem que tinha aterrorizado minha filha, reduzido a um mentiroso desajeitado, no banco das testemunhas. A mãe de Ricardo também testemunhou, pintando seu filho como um santo e Mariana como uma manipuladora. Ela sempre foi dramática, a mulher disse com desdém, sempre fazendo meu filho se sentir culpado por nada. Era claro que ela acreditava genuinamente nisso, que tinha construído toda uma narrativa onde seu filho era perfeito e qualquer problema era culpa de outros. No terceiro dia vieram os argumentos finais.
O promotor foi eloquente e apaixonado, pintando um retrato claro de um abusador sistemático que tinha usado medo e violência para controlar. Esta não é uma história sobre um homem que perdeu o controle uma vez, ele disse. É sobre um homem que usou o controle como arma, repetidamente, intencionalmente, para quebrar o espírito de sua esposa. O advogado de defesa argumentou estresse, provocação, que Ricardo merecia outra chance. Suas palavras soaram ocas depois de tudo que tínhamos ouvido. Quando ambos terminaram, o júri foi dispensado para deliberar. Saímos do tribunal para esperar, cada minuto se arrastando como uma eternidade. Mariana estava exausta, emocional e fisicamente drenada. Encontramos um café próximo e sentamos em silêncio, bebendo café que nenhuma de nós realmente queria. Seja qual for o veredicto, eu disse finalmente, você foi incrível. Você contou sua verdade e ninguém pode tirar isso de você. Só espero que seja suficiente, Mariana sussurrou. Espero que acreditem em mim. Como não poderiam? Respondi, mas sabia que às vezes a verdade não é suficiente. Júris são imprevisíveis, especialmente em casos de violência doméstica, onde há tanto preconceito implícito. Esperamos por 4 horas antes de sermos chamados de volta. O júri tinha chegado a um veredito. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse saltar do peito. Mariana estava pálida, suas mãos geladas nas minhas. Voltamos para a sala do tribunal e nos sentamos, todos os olhos no júri enquanto eles entravam. O juiz pediu ao presidente do júri que se levantasse. Chegaram a um veredicto? Ela perguntou. Sim, Vossa Excelência, o homem respondeu. Houve uma pausa que pareceu durar uma vida. No crime de agressão qualificada, consideramos o réu culpado. No crime de violência doméstica contínua, consideramos o réu culpado. O alívio que inundou através de mim foi tão intenso que pensei que fosse desmaiar. Mariana desabou contra mim, soluçando. Do outro lado da sala, ouvi o grito angustiado da mãe de Ricardo. Mas não me importei. Justiça tinha sido feita. Finalmente, depois de tudo, justiça tinha sido servida. O juiz agendou a sentença para 2 semanas depois. Ricardo foi levado para aguardar na prisão, sua expressão de choque e descrença quase cômica. Ele realmente tinha achado que sairia livre, que de alguma forma seu charme e manipulação funcionariam mesmo ali. Estava errado. Saímos do tribunal sob o sol da tarde. Jornalistas tentaram nos abordar, mas os ignoramos, caminhando direto para o carro. Dentro, finalmente a salvo de olhares curiosos, Mariana se virou para mim. Acreditaram em mim, ela disse maravilhada. Eles realmente acreditaram. Claro que acreditaram, respondi, limpando suas lágrimas. Porque você falou sua verdade com coragem e dignidade. Porque a evidência estava do seu lado. Porque você mereceu justiça e finalmente a recebeu. Dirigimos para casa em silêncio, mas era um silêncio confortável, de alívio, de um peso enormemente pesado finalmente levantado. Aquela noite, fizemos um jantar simples e comemos na varanda, assistindo o pôr do sol. Mariana parecia mais leve de alguma forma, como se anos tinham sido retirados de seus ombros. Sabe, ela disse pensativa, por muito tempo achei que minha vida tinha acabado quando me casei com ele, que tinha feito escolhas tão ruins que nunca me recuperaria. E agora? Perguntei. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Agora sei que minha vida apenas começou de verdade. Aquele capítulo acabou, mas há tantos mais pela frente. E desta vez vou escrevê-lo sozinha. Abracei-a, meu coração transbordando de amor e orgulho por essa mulher incrível que era minha filha. A sentença veio 2 semanas depois. Ricardo recebeu 6 anos de prisão, além de programas obrigatórios de reabilitação para abusadores. Não foi tanto quanto eu esperava, mas o promotor explicou que era uma sentença sólida para um primeiro delito oficial. E com a condenação em seu registro, ele acrescentou,
Qualquer violação futura será tratada muito mais severamente.